A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 531 do nosso podcast, numa semana muito especial, pois tivemos Fórmula 1, tivemos MotoGP, tivemos Fórmula Indy, e a gente ainda tem Fórmula 1 aí uma semana depois da outra, o que significa que também temos corridas clássicas desse programa. Então tá recheado 4 blocos para você. No bloco número 1 você encontra a Fórmula 1, no bloco número 2 as corridas clássicas, no 3 a Indy, no 4 fechando tudo a MotoGP. Espero que você ouça todos esses blocos durante a semana e nos escreva. Semana que vem queremos saber a sua opinião. O que você achou, as suas considerações, se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. O e-mail está aí para você, é o cafécomvelocidade@gmail.com. Vou receber agora os meus colegas de mesa, os meus queridos colegas de todas as semanas. Bárbara Franzin, vamos começar com você, a gente precisa começar com você. E eu até peço para certas pessoas pôr no mudo aí que vai vir spoiler da Fórmula Indy. E aí, Bárbara Franzin, Newgarden Garden já pode comemorar? Já é campeão da temporada? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito obrigada por me chamar primeiro para falar de Fórmula Indy. Fico muito feliz, mas não podemos dizer que ele já é campeão, que já levou o título. Muita calma nessa hora, tem mais corridas, tem rodada que vale pontuação dobrada. Então, tem que se segurar mais um pouco aí na cadeira para falar que ele já é o vencedor, mas tem feito aí uma temporada de estreia na Penske muito boa. É o melhor piloto da equipe, então ele já ganhou muitos pontinhos lá dentro, com toda certeza. Já está confirmado para a próxima temporada, então está fazendo um excelente trabalho e o título só vai coroar aí esse ano dele, que foi muito bom e está sendo muito bom. Veremos, temos mais 2 etapas pela frente, Watkins Glen e Sonoma. Diogo Gomes, corrida clássica 2008, Bélgica 2008, cheia de paralelos, cheio de coisas pra gente ligar com 2017, a questão do carro, a questão do Kimi, a questão do Hamilton brigando pelo título e tudo mais. Por que é, Diogo Gomes, que você apoiou, que você quis assistir essa corrida de 2008 junto com Rosa, junto com Bárbara Franzin? Diz pra gente o que é que o nosso ouvinte pode esperar no bloco das corridas clássicas. Grande Thiago Raposo, prazer falar com você, pro público da Café com Velocidade. Foi uma corrida especial, né? Uma corrida, eu acho que não é spoiler dizer o vencedor já agora, mas enfim, eu não vou dizer. Mas uma vitória de um jovem piloto, grande marca, né? Para o futuro da categoria como um todo, que até aquele momento a gente não tinha essa noção muito clara ainda, mas é quando tudo explode ali. E a corrida como um todo, ela foi muito variada, né? Ultrapassagens inúmeras, algumas brigas muito bonitas. Então, eu acho que é uma corrida muito movimentada e principalmente muito simbólica. Eu acho que ela encaixa bem nessa nossa denominação de corrida clássica, né? Uma corrida que realmente mudou muita coisa até no futuro da categoria. Então, essa realmente vale a pena ser revista, valeu no caso, e a gente tem muita coisa para comentar sobre ela. E comentaremos com certeza. Thiago Santa Rosa, seja também muito bem-vindo. Thiago Santa Rosa, a corrida da Fórmula 1 foi boa? Foi ruim? Foi mais ou menos? Como é que você define essa corrida de 2017 da Bélgica em Spa-Francorchamps? Muito obrigado, Thiago Raposo. É um prazer falar com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte, a todos os meus amigos e companheiros de mesa, Diogo Gomes, Fábio Campos, Bárbara Franzin. Eu defino uma prova fraca, né? Não é nem mais ou menos, foi uma prova fraca dentro daquilo que a gente poderia ter, né, ter tido de disputa, até pelo histórico das provas em Spa, com alguns lances que marcam sim a corrida, marcam até as nossas discussões no próximo bloco. Com certeza,
fatos relevantes que vão marcar aí algumas coisas para o futuro também da categoria, da disputa, mas eu esperava um pouco mais, de fato. Eu esperava talvez algumas disputas mais interessantes, enfim. Eu sei que essa Fórmula 1 às vezes não, né? Na maioria dos casos não tem permitido boas disputas e tudo mais, mas eu fiquei um pouco frustrado com o que eu vi e espero que não seja assim já em Monza na próxima semana, porque pelo nível de disputa, não pelo que está acontecendo no campeonato, seria mais interessante para todos que estão assistindo. É claro, quem pega e vê somente a disputa Vettel e Hamilton deve estar se sentindo satisfeitíssimo com o que está vendo. Exatamente. Eu queria lembrar, a gente não pode nunca deixar passar batido, que nessa terça-feira, dia 29 de agosto, que é o dia que o programa é publicado, não sei se você que está ouvindo logo no dia de publicação do programa, ou se você deixou para ouvir ao longo da semana, mas dia 29/8 foi exatamente, né, a data em que Fábio Perim, um dos nossos ouvintes aí mais marcantes, nos deixou. A gente sempre faz uma homenagem para ele. Era um cara realmente nota 10 aí, que participava semanalmente, religiosamente, escrevendo pra gente. Então o Fábio Perim sempre nas nossas lembranças aí, nesse 29 de agosto, que foi quando ele nos deixou. E para falar dos nossos ouvintes, vamos falar também dos nossos apoiadores. Sim, nós temos um programa de apoio, o apoia.se/Café com Velocidade, que é uma forma em que os nossos ouvintes, aqueles que podem, que achem que o Café com Velocidade merece, vão lá e nos ajudam de forma espontânea com qualquer quantia mensal, e esse valor acaba nos ajudando aí a tocar esse projeto para frente, nos auxiliando aí com várias e várias ações, e a gente tenta fazer aí um contraponto, né, também ajudar e levar alguma forma, não ajudar, né, participar e interagir de forma mais exclusiva com esses apoiadores. Nós temos um grupo aí do WhatsApp, onde só os apoiadores estão lá dentro, e nós aqui, nós 5 do Café com Velocidade, e a gente tenta interagir, mandar conteúdo extra, uma conversa super interessante, discutir as corridas num nível um pouquinho mais alto, que por ser um grupo de pessoas reduzidos, né, não é um grupo de 300, 200 e tantas pessoas, é um grupo ali com 30, eu acho que nem chega a 30 pessoas, então às vezes as coisas fluem mais fácil, então fica esse convite para você que ainda não é apoiador, para entrar no apoia.se/Café com Velocidade e se tornar também um apoiador, e você que já é um apoiador, o nosso muitíssimo obrigado. A gente vai passar agora rapidamente a vinheta para a gente já começar a falar sobre o Fórmula 1. Depois da Fórmula 1 vem as considerações, né, essa inversão de ordem hoje. No bloco número 2, as corridas clássicas. No 3, a Fórmula Indy. E no 4, a MotoGP. Espero que vocês gostem dessa edição. Um abraço para todos e vamos lá! Então vamos começar a falar aqui de Fórmula 1, e é isso mesmo, caro ouvinte. Agora quem está no comando é Thiago Santa Rosa. Thiago Raposo, infelizmente, teve compromissos profissionais que acabaram impedindo ele de participar deste bloco, mas você vai poder ouvir a voz dele de novo no segundo bloco do programa, quando falamos da Fórmula 1 em Monza, para ser mais claro, tratando da corrida clássica de 2008 e também na Fórmula Indy, na já clássica corrida de 2017. Babi, certeza que gostou desse meu comentário de Gateway, ou St. Louis, como o cliente preferir. Mas eu estou aqui com Bárbara Franzin e Diogo Gomes, como sempre, presentes, firmes e fortes, para falar de Fórmula 1 na Bélgica, né? Prova de Spa, como mencionei na abertura, não tão legal, não tão disputada, mas com uma proximidade que me deixou cabreiro, Diogo Gomes. O Vettel conseguiu, de certa maneira, acompanhar o ritmo do Hamilton, mas faltou alguma coisa para ele poder brigar de fato. O que você enxergou que
o Vettel ou a Ferrari, como todo, poderia fazer diferente? E será que nós vamos ver mesmo uma mudança no campeonato, baseando no que vimos em Spa e o que pode acontecer em Monza? Olha, Spa deu pra mim mais uma amostra de que esses caras vão até o final do ano brigando, porque não é só eles que estão num pico incrível, mas as equipes estão trabalhando muito bem, né? Essa é uma pista que deveria favorecer a Mercedes e não só deveria como favoreceu, mas a distância para a Ferrari ela foi muito pouca. Assim como na etapa passada na Hungria, que era uma pista bem Ferrari e a Mercedes esteve próxima. É verdade que teve a questão no volante do Vettel, que acabou fazendo com que ele perdesse muito ritmo, naturalmente. O Raikkonen, obviamente, não pode fazer a ultrapassagem, como nós já sabemos, então acabou chegando mais próximo do que deveria. Mas eram pistas que tinham características, uma Ferrari e outra Mercedes, e mesmo assim a adversária direta conseguiu se manter próxima. Eu lembro até do rádio do Vettel ainda no início dessa corrida da Bélgica, que ele fala para a equipe que, olha, eu consigo seguir ele, né? No sentido de ele não tá sumindo na frente, eu tô no meu ritmo normal, no ritmo planejado, e eu consigo andar um segundo dele. Inclusive o Vettel teve DRS por algumas voltas em sequência, ainda no início da corrida, e depois ainda na relargada, né? Até conseguiu pressionar bem o Hamilton. Então, não só em questão de pilotos, mas em questão de carros, eles estão muito próximos. Isso é muito bom pra gente, pensando em campeonato, né? A vantagem diminui agora, né? Por conta dessa a vitória do Hamilton em segunda colocação do Sebastian Vettel cai para 7 pontos, se não me engano. Mas Monza é outra pista que deveria, em tese, favorecer a Mercedes, mas agora já fica até difícil, né, de ler. O próprio Sebastian Vettel falou depois da corrida que depois do que ele conseguiu sentir em Spa desse carro, ele não se coloca aí na posição de temer mais nenhuma pista daqui até o final do ano. Então, essa briga vem apertando mais e mais. Acho que é um dos pontos positivos que a gente pode tirar dessa corrida, um dos poucos pontos, talvez a briga entre as Force Indias, algumas ultrapassagens, como a que foi feita em cima do Bottas, ali no final da reta Kemmel, são alguns pontos poucos que a gente consegue pegar da corrida, que no geral foi bem morna. Mas curiosamente, Bárbara Franzin, nós tivemos uma ouvinte, a Laura Andrade, que mandou um e-mail e resolveu reforçar, no ponto de vista dela, a questão da disputa dos dois, como eles tiveram que guiar ao máximo ao longo do final de semana, não só na corrida, né? Ela menciona também a briga como um todo, né? Todo o desenvolvimento que eles tiveram ao longo do final de semana. Mas, claro, dando ênfase a tudo que aconteceu na prova, né? Falando que tanto o Hamilton quanto o Vettel tiveram que guiar o máximo possível, né? E até ela menciona assim, mas foi o verdadeiro espetáculo, né? Indo um pouco contra a opinião do Diogo e até a minha. Ela menciona também, né, sem margem para erros, deixando para trás seus companheiros numa briga que nunca se materializou, mas teve tamanha intensidade que exigiu dos dois lados o máximo de suas habilidades. E aí, Babi, você fica do lado da Laura, enxergando os pontos positivos desses dois guiando ao máximo, ou fica do lado do Diogo, que também consequente é o meu lado, que mesmo eles guiando o máximo, a gente não tem muito o que comemorar sobre o que aconteceu? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Laura pelo e-mail. Fico feliz de terem outras meninas aqui também enviando suas impressões para o Café com Velocidade. Então, obrigada antes de qualquer coisa. E já vou adiantar um ponto que eu vou mencionar no nosso bloco da Corrida Clássica, né? Que a gente vai falar de uma corrida em que Vettel e Hamilton também são, certo, protagonistas, né? Então é bem interessante esse paralelo com essa temporada atual. Mas eu acho que eu vou ficar um pouquinho do lado de vocês, porque é um pouco frustrante, né? Eu sempre puxo um pouco esse lado. Quando a gente tá assistindo uma corrida, tem aquela expectativa de que vai ter uma briga, de que vai ter uma ultrapassagem, que vai acontecer alguma coisa, e no final ela não vem, né? Então eu entendo que é um ponto positivo o Vettel ter conseguido ficar próximo do Hamilton durante a corrida, mas tem essa frustração
que não aconteceu a manobra, né? Não houve a tentativa ali concretizada de fato, ou eles disputaram ali a primeira posição mesmo, alternando, né, a posição entre eles. Então só fica essa questão assim um pouco como a decepção, mas é interessante notar como, apesar ainda da Mercedes ter mais vantagem, né, a Ferrari não tá tão atrás, conseguiu, entre aspas, lutar de igual para igual, então não foi negativo também nesse sentido, né? Vocês podem achar que eu tô ficando super em cima do muro, mas eu tô tentando fazer aquele copo cheio, copo vazio, né? Dar uma olhada nos dois lados, assim, porque a gente pode encontrar realmente coisas positivas e negativas em tudo. E sobre o sábado também, que ela fala um pouquinho sobre a pole do Hamilton, né? Que ele igualou o Michael Schumacher agora, que foi muito legal isso. E ela também comenta sobre as voltas mais rápidas, né? Que o recorde da pista foi sendo batido, né? Então isso aí é muito bacana também. O que o Hamilton conseguiu fazer, né? Desde o sábado ele já estava provando que estava vindo bem forte, bem concentrado, marcou a pole. Então eu acho que tudo isso deixa, né, o piloto muito mais forte para a hora da disputa em si. Mas também é engraçado, né? Que o Hamilton encontrou alguns momentos ali para fazer as críticas no rádio, né? Então ele reclamou do piloto do safety car, que estava muito devagar, isso e aquilo. Então mesmo ele super focado, guiando barbaridade, ficando no primeiro lugar, ele ainda arruma um tempinho para mandar aquele rádio assim que dá uma cutucadinha, né? E quando tava o safety car ali, a gente viu realmente que ele se aproximou demais, do tipo, vai cara, anda, né? Que você tá fazendo? E teve um outro também que foi engraçado, que ele perguntou por que o safety car tinha entrado. Aí falaram, tem detritos. Ele, nossa, não tô vendo nada. Aí fizeram uma montagem assim, com o Hamilton atrás do safety car e uma outra assim, com um monte de pedaços de carro da Force India na pista. Então foi divertido também. Eu ia fugir um pouquinho, né, Rosa? Mas puxa aí a gente de volta pro eixo, que tem muita coisa para falar ainda, né, de Fórmula 1. Nem vou ser eu que puxarei para o eixo, mas sim os nossos, no caso de Hamilton e Vettel, trouxeram alguns questionamentos e algumas divagações bem interessantes que serão usados como base aí para as nossas, por exemplo, o Jailson Fernandes também fala, né, que é muito gratificante ver a disputa pelo título entre dois grandes pilotos e ainda entre equipes distintas. E ele menciona, né, o Vettel lutando desde o início, acompanhando o Hamilton, mas o Hamilton é definitivamente, né, um fora de série. E é evidente que o motor Mercedes é superior. E é aqui que eu quero pegar do comentário dele antes de responder uma pergunta que vai para mim, mas eu quero passar para você, Diogo. É evidente que o motor Mercedes é superior. E ficou muito claro, né, pelo aquele momento da relargada, depois da confusão com as Force India, que também será um ponto a ser discutido nesse programa, mas é muito claro como que o motor Mercedes põe o motor Ferrari no bolso naquela relargada, claro, sabendo que o Hamilton é um melhor piloto, o Bottas, né? Porque o Bottas, em compensação atrás, sofreu um pouco com o motor Renault e o motor Ferrari. E também envolve muito da saída deles ali, né? O Vettel estava muito próximo, mas eu acho que mais o mérito em si, né? O Hamilton, depois da corrida, falou que colocou alguma ordem errada, exatamente no volante, algo parecido com relação ao APU como um todo, né? Mas eu acho que vai muito também da saída da curva, né? Para pegar aquela grande reta, a Kemmel, que faz toda uma diferença. A gente tem que lembrar também que, eu concordo com você que o motor da Mercedes ele é superior ao da Ferrari até aqui na temporada, apesar de não achar que ser uma diferença muito grande, mas para esse GP da Bélgica, a Mercedes fez a última atualização, né, de motor deles pro ano. Isso não quer dizer que para a próxima corrida eles vão ser punidos, não. Isso quer dizer que eles usaram o quarto motor, ou melhor, trouxeram o quarto motor, né, esse aí com as últimas atualizações do ano,
Esse vai ser o melhor motor a ser usado daqui até o final do ano por parte da Mercedes. E aí, enfim, nas próximas corridas eles vão variando, usam peças de um conjunto, de outro conjunto, para poder ir até o final do ano sem receber punições, e a menos que quebre alguma parte, eles devem conseguir sim nesse revezamento. Mas é um motor novo, né? Um motor que a Ferrari tentou trazer um motor novo e não conseguiu para essa prova. A expectativa agora é que fica para a Bélgica. E motor que a Honda também não conseguiu trazer, pelo menos não tudo. Eles trouxeram algumas atualizações, mas não conseguiram trazer todo o projeto que eles queriam trazer, que era até uma versão 4 dessa PU da Honda, inclusive. Mas isso deu um quê a mais, né, para Mercedes, para ir para a vitória, para o conjunto do final de semana como um todo, que foi muito forte por parte da Mercedes, por parte do Hamilton especificamente. O Bottas ficou muito atrás, mas eu nem coloco em cima de equipamento, eu coloco mais em cima de rendimento dele mesmo. Ele se colocou numa posição, tá certo que a ultrapassagem na largada teve muito da qualidade do Raikkonen, né? Porque o Ricardo ele larga bem, ele consegue fazer a ultrapassagem, mas acho que o que desequilibra tudo ali mesmo é o Raikkonen colocando o carro por dentro. Porque coloca o Bottas na posição que ele tem que tirar o pé para não bater no Raikkonen, e ao tirar o pé demais ele deixa o lado de fora livre para o Ricardo passar ele por fora, né, pela terceira colocação. Então foi uma situação toda especial, mas eu acho que o Bottas como um todo é que teve mais abaixo, até depois nas entrevistas depois da corrida, ele se mostrou bem abatido com o final de semana dele como um todo, que realmente foi bem abaixo do que ele vem fazendo geralmente, quase se equiparando ou se equiparando em algumas ocasiões até com o Hamilton. Mas existe sim, eu acho, uma diferença entre os dois motores, e nessa prova talvez tenha sido até um pouquinho maior por conta dessa atualização da Mercedes. De novo, o planejado é que para Monza a Ferrari traga sua última atualização do ano em termos de motor, e talvez aí a gente consiga ver algum detalhe maior, se a Ferrari consegue chegar mais perto, se consegue, enfim, equilibrar. Vamos ter que esperar Monza pra gente verificar isso. Aí o Jailson deixou uma pergunta para mim, né? A diferença da performance entre Bottas e Hamilton durante a prova foi em virtude de algum problema com o carro do finlandês ou apenas diferença técnica mesmo entre eles? Olha, eu não li nada a respeito, o Bottas falando que teve algum indicativo de problema, tudo. O que me pareceu é realmente a condição técnica. E tem uma outra coisa, e aí é muito específico de Spa. Existem alguns pilotos que têm a mão da pista, assim como existem alguns pilotos que não correm tão bem nela, né? E o Bottas, ao que me lembro, assim de cabeça, não foi espetacular em nenhum momento nesse circuito, mesmo no período que o Williams teve um grande desempenho, teve um carro muito bom, um carro competitivo que pudesse disputar ali bons pontos. O Bottas nunca foi um as, diferente, por exemplo, de um Kimi Raikkonen, que é sim um piloto esse que vai muito bem nessa pista. Além do Jailson, também tivemos outros e-mails, claro, a respeito sobre Hamilton e Vettel, e eu vou pegar o do Leonardo Antolini, que mencionou que já esteve lá. Que pista espetacular, ele foi lá em 2011, diz que ficou perto da Rouge algumas voltas, então sentiu a velocidade e menciona aqui que é sensacional. E também fala, né, do Hamilton dando a sua aula de pilotagem, os dois sendo impecáveis. Uma pena que a estratégia da Ferrari de colocar os ultramacios não tenha surtido efeito. Bárbara Franzin, Vettel de pneu ultra macio e Hamilton de pneu macio. É essa mesma a diferença? A Mercedes consegue ter um desempenho tão bom com um composto tão mais duro que supera qualquer tipo de arrancada ou tentativa que a Ferrari possa utilizar com um composto mais macio. Como você viu isso no final? Como que você viu essa questão da estratégia? Então, vamos falar um pouquinho de pneu, né? Não sou a maior especialista desse assunto, mas o que eu acompanhei é que o Hamilton sofreu bastante depois da troca dele,
Mas foi uma escolha assim da Mercedes que não tinha como ser de outro jeito, porque eles não tinham mais pneus para usar. Então, realmente, eles ficaram ali num meio de campo de não ter o que fazer mesmo. Mas, assim, né, eu acho que depende da pista, do que a equipe escolhe para aquele momento mesmo. Eu acho que, não sei se a Ferrari iria conseguir chegar no Hamilton se fosse os pneus, sabe? Não sei se o Vettel ia conseguir fazer alguma coisa. Então, acho que talvez no final da corrida deu um calorzinho, não chegou a concretizar, mas acho que não passaria disso. Então, para mim, foi uma estratégia que realmente ficou ali, não deu tão certo. É isso mesmo. Aliás, o Leonardo até menciona fatos históricos aqui, referente, por exemplo, ao filho do Michael Schumacher, o Mick Schumacher, andando com a Benetton, que o pai ganhou Sim. a primeira prova dele na categoria há 25 anos atrás, que é deveras histórico, né? E assim foi. Ah, o título também, né? Do primeiro título. E foi marcante esse passeio e tudo mais. E também menciona a vitória do Sete Câmara, mas isso vai ficar mais pra frente para tanto eu, quanto o Diogo Gomes, quanto Fábio Campos, quanto Thiago Raposo comentar no futuro. Cafeteria, sim, ele está atrasado, mas não está morto. Vamos voltar e falar sobre isso. Além deles, o Leandro JF também comentou a respeito do Vettel e Hamilton. Ele jurou mesmo que o Vettel deixaria o Hamilton comendo poeira pela diferença de pneus, mas Hamilton é muito talentoso em manter o carro rápido, né, Diogo? Então, aquilo que a Babi falou e aquilo que o JF falou mostra que o Hamilton e a Mercedes têm total confiança em utilizar jogos mais duros, mesmo quando não tem um jogo novo ultra macio disponível. Eu não sei se eles tinham ali, confesso que não lembro. É nem que não lembro, não prestei atenção mesmo. Mas a Mercedes ela andou muito bem, ela usou bastante esses pneus, os macios, e também os super macios, bastante nos treinos livres, então ela estava com bom conhecimento. E a Ferrari, aí eu já acho que nem tinha opção, porque se você for ver a listagem de pneus, que é soltada, release, eu não sei traduzir isso, enfim, há algumas semanas, dias, né, vamos dizer, uma semana antes, mais ou menos, antes da corrida, você vai ver que a quantidade de pneus ultramacios selecionados pela Ferrari é algo absolutamente inacreditável. Eles foram com, sei lá, 2 ou 3 jogos de pneus que não foram para pista seca, claro, que não foram ultramacios, de resto todos eram ultramacios, então inclusive eles usaram pneus ultramacios até no Q1, porque enquanto as outras equipes não precisavam, porque eles tinham de sobra, porque foi só ultramacio que eles usaram. Então, não sei se eles tinham outra opção, né, nesse sentido, mas a Mercedes com os pneus mais macios, mas mais duradouros, conseguiram manter um bom nível, um rendimento interessante, né, de performance até o final da corrida. Então, eu acho que a diferença acabou não sendo tão grande. Aí até porque o stint foi mais curtinho. Então, acho que fez toda essa diferença. Mas eu concordo com a visão dele. Quando eu vi eles em condições iguais ali, ou quase iguais, com o Vettel atrás do pneu ultramacio, não só o Vettel. Tá certo que o Ricardo tava com pneus macios, se não me engano. Mas enfim, a maioria do grid estava de ultramacios e os carros da Mercedes estavam de médios, de macios. Eu falei, caramba, eu acho que pode ser que dê uma bagunça aqui nesse meio. Mas acabou não acontecendo, não só com o Hamilton não sendo de fato atacado, teve um ataque ali depois da relargada, mas nada de demais. Como o Bottas também não houve nenhuma perseguição, nada do tipo ao Bottas, mais pro final. Aí a curiosidade, até saindo um pouco fora do assunto Hamilton e Vettel, é que nesse final de semana tivemos, aliás, ao longo da semana anterior e final de semana, tivemos as confirmações das renovações de Raikkonen, Vettel pela Ferrari, o que sepulta de vez
chances de outros pilotos buscarem um lugar no time de Maranello. E um dos que falaram foi o Sérgio Pérez a respeito, que fala que está frustrado por conta de não ter as vagas disponíveis e tudo mais. E aí é curioso, né? O que acontece o Raikkonen renova por um ano e faz uma corrida discretíssima. O Vettel renova por 3 anos, e é aquela corrida que nós vimos, é uma corrida de perseguição em cima do Hamilton. E o Pérez, eu não sei o que Bárbara Franzin quer falar sobre esse tema, mas eu pensei aqui que esse assunto renovação e Pérez, renovação dos pilotos da Ferrari e o Sérgio Pérez é o gancho que precisava para o fato na pista principal da corrida. Não é isso, Babi? É isso mesmo, meu caro Rosa, porque é inevitável, né, você atrelar uma coisa a outra. Por que a Ferrari, nesse momento, jamais chamaria o Pérez para a equipe? Porque ele quer um piloto que dê suporte para o outro, né? E não um que vai bater no outro na pista, que vai disputar com um companheiro de equipe, né? E olha o absurdo que a gente está falando. Não vai para a equipe de ponta porque o cara quer pilotar contra o cara que está ali na garagem dele, sabe? Na garagem ao lado. Então ao mesmo tempo, a gente já tá com essa ideia na cabeça, a gente já sabe que é isso, e por isso que o Pérez não vai ter essa chance, mas é bizarro de um jeito, assim, que é surpreendente, porque é ridículo, né? Um piloto não poder fazer o que ele quer, senão ele não vai ser promovido, ou não vai para outra equipe, né? Para que é a melhor do grid, né? Ou é melhor do que a que ele tá. Então é muito absurdo isso para mim, sabe? E a gente já tá com isso na cabeça, né? Completamente claro e entendendo que é essa situação. E eu, como espectadora, tô adorando as brigas do Pérez e do Ocon, tô achando que realmente eles estão ali no tudo ou nada mesmo. Eu não sei se eles se odeiam também fora do grid, sabe? Fora das corridas. Eu não imagino como tá o clima lá depois dessa última prova. Já rolou uns panos quentes, mas esse é o fato. Se tem alguém que briga, se tem um companheiro de equipe que é mais turrão, vai continuar na equipe intermediária, porque vocês veem, assim, alguma das equipes principais que vai querer um piloto que realmente queira disputar com um companheiro de equipe dele? Não, né? A McLaren, talvez. Apesar que não sei se a McLaren. É claro que pro história é uma equipe muito grande, né? Mas pra qualidade talvez não se encaixe mais. Mas por exemplo, se perde um Alonso. Se perde tipo um Alonso. Aí acho que eles vão meio que ficar sem nada na mão. Eles têm uns garotos bons vindo, mas não para 2018 já é muito em cima. Talvez um Pérez, tentar um Hülkenberg, mas enfim, só o caso de Alonso sair que eu acho que não vai acontecer. Mas seria mais um caso assim extremo, entendeu? Mais um caso separado nesse padrão Mercedes, nesse padrão Ferrari, que são as equipes que a gente tem no topo hoje. A Red Bull é um padrão todo separado porque eles seguem o grupo de pilotos de desenvolvimento, né, de pilotos deles e vem seguindo bem até, vem revelando bons nomes, mas esse grupo ele começa, depois do Carlos Sainz ele tem um grande buraco, ele começa a ficar escasso, então você não sabe como é que vai ser pra frente, nem sabe se o Carlos Sainz vai seguir, enfim. Então, até excluindo a Red Bull, né, isso que é uma grande dúvida. A Mercedes e a Ferrari, elas trabalham bem nesse conjunto que você falou, né, de pilotos mais pacientes, mais tranquilos. Eu acho que a renovação do Raikkonen ela vai muito em cima disso. Eu acho que falaram que uma das explicações é que esses carros de 2017 ajudaram o rendimento do Raikkonen. Ele até conseguiu pole esse ano em Mônaco, até conseguiu alguns bons resultados. Eu nem discordo disso, mas eu acho que o conjunto não é suficiente, sabe? O conjunto da obra no ano até aqui não é suficiente para fazer do Raikkonen um piloto para estar com o carro da Ferrari. Mas é o famoso comodismo, é o cara que ele não vai estar atrapalhando o Vettel, é um cara que vai estar disposto a obedecer a equipe, enfim. Para um cara já com 30 e tantos anos que é o único da carreira, deve ser muito mais tranquilo fazer isso do que para um garoto como o Pérez, garoto entre aspas, que precisa se mostrar, né? Então, eu acho que é meio que Felipe Massa na Williams no ano passado. Você tem uma opção aqui, mas talvez não sejam tão satisfatórias. Outra opção ali também não seja tão satisfatória. Então vamos no mesmo de sempre. E aí Felipe Massa no grid até hoje, aí Raikkonen tá no grid até hoje. Mesmo sem entregar resultados já há alguns anos, acho que é mais ou menos por aí.
Porque ainda falta um tempo, talvez, para, no caso da Ferrari, apostar, por exemplo, num Leclerc, aquela coisa que a gente já também discutiu em outros programas. A Ferrari, diferente de uma Red Bull, não se arrisca tanto com jovens, mesmo com o Leclerc fazendo o que vem fazendo, enfim, e todo mundo já tendo a atenção chamada, porque quando você vê em todos os lugares falando a respeito do domínio dele que está sendo esse ano na Fórmula 2 e que vem trazendo isso já de dividendos para a carreira dele, né, que é um piloto que já é considerado o próximo piloto de Fórmula 1, isso porque no meio do caminho ali também tem um Antônio Giovinazzi, que é um excelente piloto, mas que em uma oportunidade ou outra que teve ali, deixou um pouco de dúvida, né? Então, é de se pensar. Bom, sobre... Deixa eu adicionar mais uma coisa, Raul. Adicione, claro, que nós vamos mudar de assunto, você sabe. Pois é, a gente... só para não deixar a impressão para o ouvinte de que a gente está dizendo que o piloto tem que ser um cordeirinho para poder subir para a equipe principal. Não é por aí que as coisas funcionam. Muito pelo contrário, né? Exatamente. O Bottas, ele é o maluco, entendeu? Ele mata, só que ele não mata e joga o sangue na cara da sociedade. Ele mata e esconde. O Bottas? O Bottas. O Bottas eu acho que é o tipo de cara que ele vai trabalhando escondidinho. Ah, é? Se você for ver os números, inclusive, dele com o Hamilton, a disparidade entre eles não é tão grande. Eu só fui parar pra perceber isso agora, pra temporada que eu fui olhar os números dele. E é meio que o Rosberg, vai trabalhando meio na surdina. E quando você vê um belo de um psicopata, mata você nem vê. Eu ia só adicionar o exemplo do Pérez também, o Grosjean. Só que o exemplo do Grosjean, eu coloco ele até mais forte que o exemplo do Pérez, porque o Grosjean, ele reconheceu isso em público. Ele falou, olha, eu acho que eu tenho qualidade para equipe top, mas a minha maneira de lidar com situações de estresse ou de pressão ainda não condiz com a equipe grande. Ele falou isso há dois grandes prêmios atrás, antes de entrar nas férias. E eu acho que é muito honesto da parte dele dizer isso, apesar de ser algo que eu acho que todo mundo já tinha percebido, né? O Grosjean, o carro não tá do jeito dele, ele surta no rádio de uma maneira inacreditável. Você imagina o Grosjean no lugar do Raikkonen na Hungria, por exemplo, com o Raikkonen, o Vettel com o volante do carro todo torto e o Grosjean atrás sem poder ultrapassar, o quanto que não ia ter de briga, de falou isso, de falou aquilo. Então, de novo, os pilotos não precisam ser cordeirinhos, pelo contrário, o piloto tem que ir pra frente mesmo, tem que brigar. Mas talvez aquela velha questão de saber com quem brigar ou saber escolher suas brigas, né? Não é questão de brigar, não quer dizer que você vai dar uma de Pérez em 2013 na McLaren, por exemplo, que ou Ron Dennis ou Jenson Button ou sei lá, uma formiga, quem aparecesse na frente estava brigando e estava jogando pedra. Talvez seja mais questão de saber escolher com quem você briga e não mais do que com quem você briga, em que momento você briga. Né, o Alonso também se perdeu muito na carreira por conta disso, de brigar até com a sombra dele aparecendo na frente. Então, de novo, não precisam de pilotos cordeirinhos, tá? Pelo contrário, tem que ser pilotos aguerridos que vão pra frente, que brigam. Mas esse tipo de perfil do que o Pérez ia mostrando completamente, no meu ver, descontrolado, não sabendo lidar com um companheiro de equipe tão bom quanto ele, porque agora na prova da Bélgica, para mim, foi o cúmulo. Ele coloca o Ocon numa situação de ou você freia ou a gente vai bater. Né, isso com os carros da Force India, o companheiro de equipe dele, um andando em sexto, o outro andando em sétimo, ou sétimo e oitavo, algo parecido, um ponto super importante para a equipe. E depois, na entrevista, quando todo mundo cai de pau em cima dele, ele fala, olha, eu acho que o Ocon forçou porque ele não poderia colocar o carro ali, porque nós iríamos bater, então ele deveria tirar o pé. Poxa, mas você colocou o cara no muro, ele tem que tirar o pé. E sabe, ele joga a responsabilidade pro outro lá. Esse tipo de comportamento que eu acho que as equipes grandes olham e falam, eu acho que não encaixaria, entendeu? E aí, de novo, é em cima disso que alguns pilotos que estão num ponto diferente da carreira, como o Massa e nesse nosso exemplo, principalmente o Raikkonen, vão se mantendo aí mais e mais. Inclusive, não descarto o Raikkonen continuar depois do próximo contrato também não, porque se a Ferrari se comprometer com essa linha que eles estão tendo agora, de manter uma linha sucessória, porque eu acompanho bem as categorias de base, o grupo de pilotos júniores, de pilotos de desenvolvimento da Ferrari, era simplesmente algo figurativo. Era simplesmente para ter o símbolo da Ferrari.
Mas você não tinha pilotos realmente de futuro. Hoje você tem o Giovinazzi, tinha até pouco tempo atrás o Marcello, mas eles ainda erraram bastante com o Marcello se perdeu no meio também, mas você tem o Giovinazzi, você tem o Leclerc. Se você começar nas categorias de base, você tem uns meninos novinhos chegando, que ainda não tem grande não, porque enfim, são muito novos, mas que podem se tornar uma coisa mais à frente. Eles estão começando a investir, entendeu? Acho que todo mundo finalmente viu que o exemplo da Red Bull funciona. Mas para isso, eles não vão pegar um Max Verstappen com 17 anos e colocar ele na equipe. Acho que ele tem que ter alguma experiência de Fórmula 1. Então, enquanto o Leclerc ou o Giovinazzi não estão prontos para subir, eu não duvido nada que eles vão manter o Raikkonen aí maturando por um bom tempo. E aí eu tenho que lembrar que Diogo Gomes é o nosso caçula do programa e ele já fala com essa propriedade aí de experiência, de sabedoria, conhecimento de pista que muito jornalista formado não tem até hoje sobre automobilismo, tá? Aprendam com o Diogo Gomes. Isso aí é descoberta de Thiago Raposo, tá? Que garimpou o menino aí nas participações. Celeiro de talentos, né, do café. Participações do Cafeteria e tudo mais. Orgulho. Ele tá querendo algum favor, Ele tá alisando. Não, é que o comentário foi muito bom, foi muito completo, eu acho que foi perfeito pro momento e até pra gente poder entrar de fato o assunto Pérez Ocon, como o Diogo falou, né, o Pérez tá descontrolado. Por mais que possam fazer os poréns, como o Leandro JF fez no e-mail dele, né? Ele manda sobre os incidentes. No primeiro achei o Ocon otimista demais. E no segundo o Pérez jogou duro, muito duro. Mas não achei suja a manobra. Ele menciona isso, nós vamos comentar a respeito. Mas não foi só ele, também tivemos comentários do Leonardo Antolini, né? Pérez passando no meio de dois, lembrou Zolta e Hakkinen. E grita, Pérez mito, porque o Pérez fez uma ultrapassagem linda no meio da prova. Não foi completa, que ele passou foi na Lescombe, né, Diogo? Que ele passou lotado. Na freada da Kemmel, né? Da Kemmel. Isso. Furou uma posição. Mas ele ia ultrapassar dois caras ao mesmo tempo. Por isso que ele falou que foi incrível. Foi incrível, maravilhoso. E aí depois ele menciona isso. Leonardo menciona Pérez batendo Ocon do céu ao inferno em 30 voltas. Ou seja, também dando um toquezinho ali a respeito do que ele fez. O Jailson Fernandes também fala, o que está acontecendo com os pilotos da Force India? É o sonho de torcedor que visa a disputa, a briga e a rivalidade entre pilotos da mesma equipe. Já imaginaram isso numa Ferrari? Sei, é querer demais. Aí ele menciona o histórico de confusões do Pérez e o Ocon, que é um francês que não deixa nada barato. Marcelo Cesarino também menciona, o melhor da Fórmula 1 2017 é a dupla Pérez-Ocon, esquecendo completamente Hamilton e Vettel, né? Mas enfim, Marcelo Cesarino tem essa opinião. Embora tenham batido muito, tem que ter disputa dentro de equipe, sim. E ainda manda com letras garrafais, sim. Ou seja, a disputa está muito boa entre eles. E o Josué Faraga manda sim na Force India. Muitos falarão e exaltarão a disputa da Force India, mas vejo que isso já passou dos limites. Ocon pode ser um bom piloto no futuro próximo, mas demonstra pouca maturidade para disputar. E Pérez, que vem se inferiorizando e mostrando a mesma maturidade, mostra a fragilidade da direção da equipe. Seria a hora de alguém mostrar comando antes que vá realmente, ou que fique realmente corrigindo aqui. Josué, fora de controle. Bárbara Franzin, com tudo isso, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Quem errou? Segundo, tá certo a Force India de deixar a disputa assim? Terceiro, eles vão deixar a disputa assim? Como que você enxerga isso? Bom, eu acho que o Pérez não precisava fazer o que ele fez, sabe? Foi meio nítido ali de você não vai deixar, então eu vou te bater, assim.
fiquei meio assustada com o que aconteceu. Eu não tinha entendido direito quando aconteceu, mas depois passaram vários replays e eu fiquei meio tipo, nossa, não imaginava que isso fosse acontecer. Eu sou super a favor de brigas entre companheiros de equipes, né? Eu acho que a gente estava até comentando em outros programas como também tinha disputa na Sauber, como estava legal de acompanhar e por mais que lá na frente as coisas estivessem meio sossegadas, a gente tinha o pelotão aí intermediário para divertir a gente, para fazer com que valesse a pena acompanhar, né? Outros pilotos também. Tava legal assistir corrida. Mas eu acho que realmente tudo chega num limite. E eu acho que o limite da Force India chegou. Então não dá mais para os dois ficarem ali toda a corrida tentando se bater, ou se batendo, né? Ou trocando farpas. Eu acho que enquanto eles estão ali disputando, um ultrapassa, vai embora, tudo bem. Depois toma uma outra ultrapassagem, tudo bem. Censura? Aí tu vai chegar no rádio e falar stop, please stop with this battle? Olha, eu acho que devia ser algo do tipo, sinceramente, não façam merda. Vocês querem disputar? Disputa, mas não se matem. Não quebrem os carros. Tentem não quebrar os carros, porque se a gente for ali no literal da coisa, fazer a ultrapassagem é você ultrapassar e ir embora. Não é você ultrapassar, passar por cima e estragar os dois carros da equipe, né? A gente sabe que tem alguns incidentes, mas o que aconteceu, para dois carros da mesma equipe é meio pesado, assim, sabe? Então eu tô tentando de novo ver os dois lados, assim. Eu, por mim, não sou dona de equipe, não pago motor, chassi, pneu, asa danificada, pago nada. Então, para mim, tá maravilha. Mas, né, tem a galera ali que deve estar bem brava. E eu já até li aí umas notícias, eu não tenho a menor ideia se são verdade, de que eles estão pensando até em banir um dos pilotos, se voltar a cometer algo assim, sabe, de ter umas punições pesadas para eles. E deu para ver assim que o tom já mudou, então já rolou aquela conversa, porque o Ocon saiu muito chateado, assim, para usar uma palavra bem leve, né, para não falar que ele saiu pé da vida mesmo, falando que iam ter uma conversa de homem para homem. E aí depois ficou lá nas redes sociais todo brigão, e aí na segunda-feira, né, que é quando gravamos o programa, ele colocou uma mensagem dizendo que os dois conversaram, se entenderam, vamos pra frente, somos Force India, então já deu pra entender que o tom amenizou, e o Pérez, por outro lado, só tinha falado que não ia ficar jogando discussão em rede social, que ele não estava ali para fazer isso, mas eu acho que o Pérez está tremendo na base, porque tem um companheiro de equipe que é tão bom quanto ele, ou até melhor, que já chegou, assim, chegando na equipe, já mostrando resultado. Para mim também é uma surpresa, porque eu não acompanhava tanto o Ocon. Então foi muito, muito legal ter ele estreando e indo bem, assim, levando a equipe para bons resultados também. Então eu imagino que o Pérez chega um momento que ele não consegue suportar essa pressão e acaba fazendo bobagem. Né? A gente já viu vários outros casos de pilotos que fazem bombagem, né? Aqueles que estão lá na frente acertam a traseira do coleguinha. Então eu não julgo assim esse sangue quente, mas tem que aprender a dominar, né? Ele pode perder aí, a gente também pode perder de acompanhar todas essas brigas por conta aí de uma emoção que não conseguiu ser reprimida. Mas assim, Rosa, por mim, toca o barco, continua briga, continua aí tendo toque. Mas eu acho que eles vão dar uma bela maneirada. Como já tem corrida no próximo final de semana, né? Pesa ainda mais. Vai estar todo mundo com aquilo fresco na memória e vai lembrar bastante. Então, para mim, eles vão ficar meio pianinho e vão dar uma acalmada nesse próximo final de semana. Diogo Gomes, você já falou um pouco a respeito do Pérez. E a Force India? O que vai fazer a partir de tudo que aconteceu na Bélgica? Esse é o lado complicado da história, né? Porque é bonito ver eles brigando, e enfim, eu quero continuar a ver eles brigando e apoio isso, mas quando você se coloca na posição da equipe, é complicado porque foram mais pontos jogados no lixo, né? Assim como já tinha acontecido em Baku e em outras provas. Então, é complicado para ler isso do lado da equipe. Eu acho que a equipe... Primeiro, o que eu acho que a equipe vai fazer, não é o que eu quero que ela faça, mas o que eu acho que ela vai fazer, impor ordens
o mais rápido possível, do tipo, não briguem, do tipo, chegou, tem mais velocidade, deixa passar, e aí não sei se alguém vai obedecer, isso aí vai muito do poder da equipe. Eu também vi essa notícia que a Bárbara se referiu, sobre a equipe chegou a ameaçar os pilotos, podemos colocar dessa maneira, sobre banir um ou outro por alguma corrida. Essa notícia existe, ela é real, a própria Force India falou isso, mas eu não acredito nisso, porque eles nem têm força para isso, gente. O Ocon tá lá porque a Mercedes paga, o Pérez tá lá porque tem um dos maiores patrocínios na Fórmula 1. Então assim, se o Pérez quiser sair hoje para ir para Renault no lugar do Palmer, ele consegue, isso sem problemas, entendeu? Assim como o Ocon tem vaga em inúmeras equipes por aí por ser filho da Mercedes. Então, eles têm esses dois bons pilotos, são dois pilotos que trazem muito poder e muito dinheiro para eles. Então, eles não se arriscariam a fazer um negócio desse com um banimento. Inclusive, por isso mesmo, exatamente por não ter o poder sobre os pilotos, até do lado comercial, do lado financeiro, que eu acho que eles não já estipularam ordens, sabe? Já desde antes. Porque eu lembro bem acho que foi no Canadá, né, que teve o primeiro lance deles. O Nick Lauda falou sobre o lance e ele fala assim, eu até acho que o Ocon tinha um certo culpa naquele lance, mas o Lauda ele fala assim abertamente, do tipo, não, o Ocon estava certo, enfim, ele protege de forma muito clara o Ocon, sabe? Então dá pra ver que a Mercedes está olhando, cara, tem toda influência nisso tudo aí. Então, até por isso mesmo que eu acho que não já tiveram ordens desde antes. Então, para a equipe agora, imagino que vão colocar ordens. Eles falaram que os pilotos não estão mais livres para correrem, para disputarem entre eles. O problema é que decidir isso antes, você até se decide. Como isso vai acontecer na pista, que eu duvido muito que um ou outro vai respeitar. O Ocon porque está magoado e o Pérez porque, enfim, não está sabendo lidar com o piloto chegando forte nele. Que nem acho tão negativo, pra ser bem honesto. Ele não tá sendo ele tá sendo um mau perdedor, né? Mas eu gosto de pessoas que são mal perdedoras, pra ser bem honesto com você. Apesar disso parecer extremamente negativo. Eu só acho que ele tá forçando, ele tá passando a barra. Ele tá forçando a barra, né? Ele ultrapassou um limite ali, porque ele tá. O que ele fez esse final de semana foi jogar o companheiro de equipe dele no muro, né? Essa é a realidade. Acabou que ele ficou com o pneu furado, depois danificou a parte do assoalho do carro, não conseguiu terminar, e o companheiro terminou em nono, mas podia ter terminado em sexto ou sétimo, pelas condições de corrida. Então, a equipe, imagino eu não queria, mas eu imagino que a equipe vai tomar alguma decisão nesse sentido para controlar os dois. A Babi, que é uma pessoa muito rápida no gatilho, já trouxe. O que disse o Vijay Mallya sobre isso, Babi? E depois eu até também quero comentar a respeito, mas o que trouxe? Bom, antes do que ele trouxe, o melhor comentário que eu li sobre esse assunto foi: o Vijay vai sair da prisão e vai pegar esses dois no tapa pelo pescoço para resolver essa situação. Mas agora, falando sério, ele falou que aquele blá blá, né? Estou muito feliz pela nossa performance durante o ano de 2017, mas por mais que eu apoie a corrida competitiva, os incidentes repetidos entre os nossos carros estão ficando agora preocupantes. E sobre essas circunstâncias eu não tenho escolha, mas implementar uma política de ordens de equipe que competem ao interesse de segurança e para proteger a posição da equipe no campeonato de construtores. Olha só. Que fique bem claro esse final, né, Babi? A posição da equipe no campeonato de construtores, ou seja, a equipe... Dinheiro, né? Não, também. E assim, o foco, o que eles querem dizer é o seguinte: a equipe está acima dos pilotos, então a vaidade dos pilotos a partir de agora vai ficar em segundo plano. Eu tenho um receio, um certo medo de tirar, por exemplo, uma disputa na pista entre Pérez e Ocon. Mas, para ser bem sincero, disputa na pista entre esses dois eu ainda não vi. Isso que é curioso. A gente tá falando disso, a gente viu incidentes entre eles, não assim ultrapassagem. Você lembra Button e Hamilton na Turquia, Diogo? Aquela coisa maravilhosa que foi aquela disputa entre eles com ultrapassagens, e isso não é um dos casos, né? A McLaren até já foi mencionada, é um exemplo claro de como acontece e libera esse tipo de disputa. E quando esses pilotos conseguem disputar entre si, é maravilhoso. Só que eu acho que tanto o Pérez quanto o Ocon
da forma que tem se comportado, não tem disputado entre si. Acaba sendo, que nem aconteceu no Canadá, um jogo de palavras, jogo de queixas públicas. Aí, como aconteceu tanto no Azerbaijão quanto agora, toques, sabe? Não é algo que me perdoem. Vocês que estão empolgados, mas eu não acho que está sendo bonito. Eu acho que está sendo uma disputa quente, Desceu o nível, né? intensa, mas não é uma disputa como Hamilton e Vettel, por exemplo. E olha que Hamilton e Vettel já teve o lance feio, aquele toque do Vettel, aquela coisa que baixou o nível um pouco do que aconteceu entre os dois na pista, por exemplo, em Barcelona, que não é também o grande exemplo de disputa na pista. A gente pode pegar outras, como por exemplo as disputas do Alonso quando ainda tem motor com o Hülkenberg nessa prova, enfim, disputa de verdade, disputa que envolve troca de posições, técnica dos pilotos, usar o melhor que tem dos carros. O que a gente viu foi uma manobra realmente de baixo nível do Pérez, uma manobra de baixo nível, e o Ocon falou: não, eu também não vou tirar o pé porque eu não tenho nada a perder. Ele tinha sim a perder, ele podia perder a vida. Aquele local que aconteceu o toque é um dos pontos de alta velocidade do circuito. E é uma descida grande, ele entra rápido ali, chega a 300 km por hora antes de pegar o Rouge. E tá muito rápido, e podia ter decolado com um toque daqueles. É algo muito sério, o espaço é muito curto. E fora que assim, tivemos sorte, porque o bico do carro do Ocon voa de tal maneira na direção do público que ao bater na grade eu fiquei com uma sensação de alívio, porque aquela peça daquele tamanho mata se pega em alguém com a velocidade que estava. Então assim, a coisa nesse final de semana para mim ficou um pouco acima do tom, completamente acima do tom, e mostra uma falta de habilidade desses pilotos. Habilidade que teve os pilotos na Indy, por exemplo, que foi um exemplo e que é um exemplo de disputa entre companheiros, uma disputa saudável, uma disputa que, mesmo que fique acima do tom, mesmo que surjam reclamações, é uma disputa de posição forte, dura, mas que pensa-se na equipe. Tomara que eu não tenha saído do tema, enfim, ficado aí, porque esse é um assunto que vai dar muito o que falar ainda nas próximas etapas. E Monza já tá logo aí, né? Não tem nem abaixar muito a fervura. Bom, acho que até por isso, viu, Rosa, eles fizeram essa pressão do tipo, vocês ficam ligados aí, senão a gente vai tomar medidas. Muito provavelmente para eles se comportarem na próxima corrida e se comportando aí, muito provavelmente também as coisas fiquem sossegadas, entendeu? Tomara que sim, pelo bem do esporte, do jeito que nós gostamos. Para completar, vou colocar aqui assuntos rapidamente que a gente já tinha mencionado aí, falar por cima para cada um de vocês dois, para arrematar. Primeiro eu queria passar Red Bull, falar com o Diogo, Ricardo e Verstappen. Verstappen numa disputa particular com Fernando Alonso para ver quantos DNFs, né? Did not qualify or did not finish the race, eles conseguem ao longo do ano, e o Ricardo mais uma vez surpreendendo, conseguindo um pódio, e foi um pódio com uma manobra belíssima em cima do Valtteri Bottas. Essa Red Bull é muito estranho, né? Você falar, é uma equipe que não consegue ter um desempenho bom em treino, tem um carro que não pode se dizer que é confiável porque quebra bastante, mas sempre com um piloto, e tem um piloto que está numa sequência ótima de resultados, mesmo
não sendo das duas equipes principais do campeonato. E aí, Diogo? Eu acho que dá pra gente colocar que existe uma evolução clara da Red Bull, né? Mas eu coloco muito disso em cima da qualidade do Ricardo. A regularidade do Ricardo nesse ano é algo irritante quase. É impressionante o que ele vem fazendo, de novo, não só em performance, mas até em regularidade mesmo. O Ricardo teve fora de boas posições esse ano quando ele foi acertado pelo Verstappen na Hungria e só. E só. Porque de resto ele sempre consegue maximizar o que ele tem. E isso é impressionante. Absolutamente impressionante para fazer durante toda a temporada. A gente já passou da metade da temporada, inclusive. Ele continua nesse nível, né? Ele conseguiu ali um movimento. Para mim, ele não estava para a terceira colocação, o terceira colocação para o Bottas. O Raikkonen saiu dessa briga por conta da punição, né, que recebeu. Então ele se colocou na briga com o Bottas. Acho que ele nem estava nessa briga, mas ele aproveitou a relargada, aproveitou a chance do safety car para dar aquele pulo. E daí para frente, tanto é que ele não conseguiu abrir do Bottas. Mas ele estava na frente, o Bottas não conseguia vir para passar ele. E ali ele se manteve, nem o Bottas, nem o Raikkonen. E aí ele conseguiu se manter e fechar no pódio. Então, foi mais uma corrida no ano em que o Ricardo conseguiu maximizar os resultados da temporada incrível dele. E é mais uma corrida no ano em que o Verstappen vinha bem, classificou bem, pela 8ª vez no ano classificou à frente, do Ricardo, mas que ainda nas primeiras voltas, por um problema no carro, problema mecânico, como você queira chamar, acaba ficando no caminho. Acho que são 6 abandonos em 12 corridas agora. É um número absolutamente assim, impressionante. Nem todos eles foram falhas mecânicas, né? Alguns foram acidentes na primeira curva, alguns por culpa dele, outros, até a maioria, diria que não. Mas são 6 abandonos em 12 provas, é algo absolutamente impressionante. Bárbara Franzin, por outro lado, nós tivemos aí, de novo, mais um final de semana decepcionante da McLaren, né? Ela começa até bem, ela consegue ali colocar os pilotos numa boa posição em classificação. Os pilotos conseguem ter um bom desempenho no início de corrida, mas ela falha depois ao longo da corrida. E no caso do Alonso ainda, o que ficou mais bizarro é que, além dos problemas na corrida, durante a qualificação, parece que o carro não entendeu o jeito de pilotar do Alonso. Então, tá difícil, né? Enquanto não resolverem o problema de potência, o famoso problema de potência, da Honda, a McLaren continua andando vergonhosamente atrás até de Sauber, porque não consegue completar a corrida. Pois é, não, tá ridícula a situação, né? Chega num nível que, sei lá, imagina o Alonso fervendo dentro do carro, prestes a matar alguém, porque não tem condições, né? Isso que você falou da classificação foi muito esquisito, né? Enquanto a gente viu, por exemplo, o Raikkonen tentando ajudar o Vettel, né, com um vácuo ali, para que ele conseguisse melhorar o tempo numa das voltas, o Vandoorne, ele perdeu a chance dele na classificação para tentar ajudar o Alonso justamente da mesma forma, e não deu certo porque o carro está configurado de um jeito, o Alonso guia de outro, então às vezes ele não tira o pé num trecho, mas o carro ali entende que tem que ter uma redução de velocidade, e todo esse esforço, toda essa combinação que eles tentaram fazer não deu resultado em nada. Então é muito frustrante, assim, já começou no sábado, e aí no domingo vem, né, outro balde de água fria, que o Alonso fica a corrida inteira, né, ou melhor, a parte que ele participou da corrida, reclamando do carro. Na 5ª volta já tinha rádio dele falando que era vergonhoso, né? Aqueles que entram para a lista dos rádios que já são icônicos, né? Tamanha vergonha que a equipe passa, assim, e não tem evolução, não vai para frente. Tanto que o Vandoorne, ele terminou a corrida, mas ele terminou só à frente do Magnussen e do Ericsson, sabe? Então, terminou. Nossa, que legal, né? Você vai dar uma olhada assim, você fala, ok, né? Não tá tão bom assim. Então, eu já adianto que eu acho bem difícil o Alonso ficar, porque ainda não tem aquela confirmação se troca de motor ou não, que eu também acho que é difícil de acontecer.
E aí a gente tem um ponto de interrogação, né? Porque como vocês já falaram um pouquinho antes, né? Esse problema de personalidade do Alonso atrapalha pra caramba. Então ele não vai querer ser segundo piloto, né? Ou disputar de igual para igual. Ele vai querer ter alguns privilégios. Ele já causou em várias equipes. Então ele tá aí numa sinuca de bico que eu acho que tá aos pouquinhos a panelinha dele tá ficando cheia. Uma hora vai transbordar e a gente vai acompanhar isso tudo aí, mas é decepcionante, né? O que a McLaren tá fazendo. Desde que eles anunciaram essa era toda com a Honda, vieram com nossa, a gente vai arrasar, de volta pro futuro e tudo mais, e eles estão, não sei, né, nem de volta pro passado, porque se fosse pro passado, pelo menos seria uma coisa boa quando o carro andava, né, porque agora o presente é péssimo, assim, então eu não tenho nem expectativa para esse final de semana também, que eu acho que vai ser mais uma chuva de reclamações, né, Monza, pista rápida, Com certeza, então isso com certeza. aguardem, né, aguardem os rádios do Alonso. Mas eles vão trazer até a atualização. O Diogo até falou, né, que é possível que eles tragam uma atualização para essa próxima prova, né, Diogo? Mas mesmo assim ainda está muito atrás a McLaren. E por falar em McLaren, para não deixar passar esses comentários, já que o e-mail do Jailson aqui, Jailson, a gente pegou parte dos seus e-mails, aliás, de todos, né? Tanto o Jailson, o Josué, a Laura, o Leonardo e o Leandro JF, a gente pegou parte dos e-mails para fazer o programa, então não se preocupe, deixou de falar alguma coisa, tá? Nós lemos todas as mensagens, buscamos colocar o melhor aqui para poder discutir. E no caso do Jailson, que mandou um e-mail gigantesco, a gente lê aqui a parte que ele fala do Ricardo, né, confirmando que ele é um bom piloto irregular, como sempre, mantendo a constância, enquanto o Alonso, depois de uma brilhante largada, chegando à 7ª posição, sucumbiu, abandonando a prova em virtude do motor Honda. E ele ainda pergunta para o Diogo, para fechar, imagina o quanto frustrante deve ser para ele continuar na McLaren. Mas quais seriam suas opções? Diogo, responde para ele, então. Hoje eu só vejo a Williams. Mas você quer comentar então a respeito do buchicho do final de semana também, aproveitando? Não sabia. Foi ele na Williams foi buchicho no final de semana? Foi. Foi. Transmissão só se falava disso. Transmissão brasileira. Não, eu não vi. Eu vi na inglesa, mas não foi falado muito isso lá não. Mas faz sentido porque, bom, é uma equipe que precisa de um piloto experiente, o Massa já não rende mais. Precisa de alguém já pro próximo ano, que é bem a cara do Alonso, mas né? Ele foi o 8º colocado nessa última prova. Eu até ouvi um jornalista renomado aí, que cobre 40 anos a Fórmula 1, falando que o pessoal depois fica reclamando nas redes sociais, falando, e ele consegue resultado, Diogo. Você agora vai ter que se explicar, e aí? Aí eu até te ajudo, Diogo. Tipo, o Massa já era para ter aposentado, ele tá na hora extra já. Já é aquele aposentado que continua trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais. É o Massa. Então, por isso eu acho que faz sentido. A equipe precisa de alguém experiente, o Alonso é experiente, precisa de alguém pro próximo ano. Tanto a equipe precisa quanto o Alonso precisa de alguém novo pro próximo ano. Então, agora, por exemplo, situação financeira. O Alonso tem um dos maiores, se não o maior salário do grid. Quem paga isso? Na McLaren, quem paga é a Honda, né? Nem a McLaren, pra você ter noção. É a própria Honda que paga. E na Mercedes, a equipe cliente que compra os motores, quem paga isso? Não sei. Isso daí é o tipo de acerto que você tem que parar para tentar entender ou tentar ver se funciona. E isso, enfim, acho difícil acontecer. Na verdade, eu até comentei isso no nosso grupo hoje ainda, no grupo de WhatsApp. Eu acho que se o Alonso sai da McLaren hoje, ele perde mais do que a McLaren perde sem um Alonso. Deixa eu reformular minha frase. Se o Alonso sai da McLaren, o Alonso perde mais do que a McLaren. Eu acho que a McLaren ela consegue pegar um outro piloto temporário por algum tempo, e enquanto vai se ajeitando. Esperando o Lando Norris subir. Também, apesar de ser muito novinho, mas é um piloto que tem muita qualidade. Mas mais do que o Lando Norris subir, esperando o Van Dorn se desenvolver, porque esse não é o Van Dorn que a gente sabe.
A gente sabe que o Van Dorn é muito melhor do que isso aí, mas não conseguiu se desenvolver ainda, mas tem que dar paciência, porque o menino já provou que é bom. E que por sinal, né, corre em casa e nem aparece direito, né? Só aparece dando aquele tchauzinho meio sem vergonha ali. Tentei fazer o meu melhor. É porque eu nem queria entrar nessa discussão porque, enfim, já é bem tarde da noite, né? Mas ele não tem perfil pra ídolo. Não sei se você já parou pra ver. Ele não tem perfil pra ídolo. Isso é algo que eu vejo bem da Fórmula 2. Não tem, o cara que ele ganha, ele levanta uma mão, dá dois tchauz, assim, tchauzinhos assim, e baixa a cabeça e sabe, vou pro pódio. Não sei, ele não tem perfil pra ídolo. É impressionante como o pessoal não pega nele. Aquele monte de gente lá na Bélgica não tava lá por ele, tava lá pelo Max Verstappen, que nem belga é, né? É holandês, acho que a mãe dele é belga, se não me engano. Então daí você já tem uma noção, né, mais ou menos, de como isso funciona. Mas enfim, é um produto que dá pra se desenvolver, né? Então, acho que a McLaren ela vai sofrer muito, mas ela ainda vive sem o Alonso. Agora, eu não vejo o Alonso hoje vivendo sem a McLaren. Porque ele vai para um Williams, de novo, até questão salarial e tudo mais. Não é uma equipe que tem uma expectativa de crescimento, né? Se ele vai para Williams, seria mais uma visão, imagino eu, no sentido de, tá, o que eu vou lá, eu vou brigar por alguns pontos constantemente, né? E talvez em algumas provas até consiga brigar por um pódio, aqui ou ali. Bom, pra ter isso, eu acho que é melhor ficar na McLaren, pra ser bem honesto, tentar achar um motor Renault, tentar achar outro motor aí. Mas enfim, pra entender a cabeça do Alonso, gente, é muito difícil. Difícil não, é impossível. Então, é o tipo de coisa que eu nem tento, pra ser bem honesto. Só fico esperando acontecer. Bom, então vamos fechando aqui o bloco da Fórmula 1, mas depois de muito tempo, até tava com saudade disso, né? Que a Fórmula 1 fica aí de férias, né? A gente deixa de fazer algumas coisas que fazíamos no programa, até alguns ouvintes também deixam de participar ativamente, mas o Leandro JF mandou aqui as estatísticas que ele sempre colhe e que é sempre importante aí para fechar o quadro com chave de ouro, com dados relevantes, às vezes não tão relevantes assim, mas só são poucos que não têm este impacto nas nossas mentes. Vamos lá, vamos com as estatísticas do JF. Monza, Spa, Silverstone e Mônaco são os únicos lugares a receber ao menos 50 GPs. É muito GP. Como sempre, igual o Thiago, um finalzinho para vocês comentarem a respeito. Última vitória da Ferrari em Spa foi em 2009 e a última pole em 2007. Até agora, nenhum piloto venceu 2 corridas em sequência. Esse fato é legal. É interessante. Que continue. Será? Olha, Haas já fez mais pontos em 2017 do que em todo 2016. E quando eles chegaram, né, já fizeram pontos, todo mundo metralhou depois que deu uma quedinha, mas estão consistentes aí, estão indo bem. Uma equipe novata, sem sombra de dúvida. Em metade das corridas de 2017, Max Verstappen não chegou ao final da 13ª volta. Jogaram uma macumba. Desculpa. Imagina. Marcus Ericsson completa 40 corridas consecutivas fora dos pontos. Eu queria ouvir o Diogo Gomes comentar a respeito disso. Ele é muito limitado, né? A gente sabe disso, mas aí a gente tem que dar uma de advogado do diabo, porque nunca teve carro, né? Também para brigar por nada. E quando teve, mostrou-se um piloto extremamente limitado, ou melhor, se comprovou-se um piloto limitado. Todo mundo já sabia que ele era desde os anos de GP2, né, quando ainda chamava GP2. Mas o Verlaine, se não me engano, tem 2 pontos no ano, 2, 4 pontos, algo parecido. O Verlaine ainda consegue buscar algumas coisinhas, inclusive é um piloto que está sendo totalmente esquecido nesse meio desse grid aí. E vai sair, né, basicamente. Pelo que a gente tem hoje uma Sauber Ferrari com 2 pilotos prontos para entrarem. E a Mercedes, sem se mexer, sem dizer um oi para ele tá lá esquecido. Enfim, pelo visto sim, mas a gente tá fazendo uma boa temporada. O empate no número de poles entre Hamilton e Schumacher é curioso, pois oficialmente ambos possuem 68, embora na verdade
ambos fizeram 69. E em corridas consecutivas, Espanha e Mônaco 2012, mas a ambos foi negado o direito de partir da pole. Não, essa é sensacional. A diferença é que a do Schumacher é porque ele tinha punição, né? De 3 posições, se não me engano, porque em Barcelona ele bate na traseira do carro do Bruno Senna, se não me engano, no Williams, e aí ele pega 3 posições, 3 ou 5 posições. Aquela freada sem parar, né? Isso, na curva 1 ali. Ele perde, são 5 posições para a corrida de Mônaco, e ele perde a pole por conta disso. E a do Hamilton é aquela de Barcelona, né? Quando ele classifica na pole, mas a equipe erra o cálculo do combustível e ele não consegue voltar com o carro nas próprias forças para o pit. E aí ele é classificado por conta disso, perde a pole, larga em último. É a famosa corrida que o Maldonado ganha. Pois é, ajudou a um fato histórico. Outro, né? Da primeira à última pole de Schumacher se passaram 200 GPs. Hamilton fez 200 GPs esse final de semana e venceu, igual o Schumi, que também venceu seu 200º GP. Ah, Leandro, para com isso, meu. É muito Não é? E 2 pilotos geniais, né? Ocon ainda não abandonou nenhuma corrida de Fórmula 1 na carreira. E olha que esse final de semana de novo ele teve próximo. Tentaram, né? Mas os haters aí, ó, não conseguiram ainda. Eu acho que, enfim, o número tem que ser analisado com calma, mas eu acho que um parâmetro geral que dá é que é um piloto constante, né? Aquilo que já mostrou pra gente, não só constante em questão de terminar a corrida, mas eu digo em erro mesmo. Eu acompanho os treinos dele, prestando bastante atenção nele, e é impressionante como ele não comete erros. Ele parece um experiente guiando, cara. Ele não comete erros, é muito, muito, muito raro você ver. Uma crítica que eu faço ao Grosjean, por exemplo, que é um piloto que já tem anos e anos de Fórmula 1, mas comete uns erros bobos que chegam a incomodar. E ele não. Ele é muito raro você ver ele cometendo algum errinho, mesmo que seja um treino livre, alguma coisa assim. E isso aí acaba refletindo na corrida, apesar de a carreira dele ser muito curta, né? Metade da temporada com a Manor e agora essa temporada, metade da temporada com a Force India. Fez um ano de Fórmula 1 agora. E a última, segunda corrida do ano em que as Force Indias se tocam 2 vezes. Sempre tem aquela, né? Exato. Mas que é curioso também, porque não, é bizarro. Né, Vijay Mallya mandou carta da cadeia pra eles por conta disso. Da cadeia. Eles trocaram no Canadá, lugar. Azerbaijão, só, né? Só entre aspas. Só. Assim, uma coisa light, normal, acho né? Que não foi deve ser no Azerbaijão que eles tocaram mais de uma vez, imagino eu. Então é isso, gente. Terminamos aqui o bloco da Fórmula 1, como gosta de mencionar sempre Thiago Raposo, que vai voltar no bloco seguinte das corridas clássicas. Nós dividimos o programa em segmentos, em blocos. Então, você vai ter nesse primeiro Fórmula 1 segmento, corrida clássica com o Grande Prêmio de Monza. Vamos ter um terceiro bloco falando de Fórmula Indy e um quarto bloco falando de MotoGP. Esperamos os comentários de todos sobre esses blocos e fiquem à vontade para seguir na ordem que vocês quiserem. Agora volta Thiago Raposo para falar um pouco de Corrida Clássica 2008. Eu vou falar quem venceu. Foi o Vettel, sim, tá, Diogo Gomes?